iniciando mais uma semana, mais um dia de atividades na nossa casa, né? Apenas lembrando que as atividades presenciais são aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, com exposição sobre o Livro dos Espíritos e depois os passos presenciais. Às segundas-feiras à noite, com exposições sobre a doutrina espírita e depois também com passos presenciais. E às quartas-feiras, das 2 às 3 da tarde, com um plantão de passes e o bazar permanente, né? E depois de forma online, de forma remota, às quartas-feiras à noite e quintas-feiras à noite, os dois às 8 horas da noite. Para quem quiser participar, é só deixar o nome e o telefone, um celular com WhatsApp para qualquer trabalhador da casa, que a gente inclui nos grupos, e daí, nesses dias em específico, um pouco antes dos estudos, a gente manda o link para poder acessar a sala. Tá? Agradecer a presença de todos, mais uma vez, tanto os que aqui estão de forma presencial, quanto os nossos amigos de forma online, seja através do Facebook do seu Aurélio, seja através do Facebook da comunidade Vida Nova, a rádio comunitária aqui do bairro. Então, como dito, a gente vai falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, né? Mas antes de iniciarmos a exposição nessa manhã, eu convidaria a todos, para onde quer que estejamos, possamos compenetrar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais uma semana que se inicia, por esse domingo, por essa oportunidade que temos nessa nossa vida, nessa nossa existência, tanto da reencarnação, como oportunidade nossa aqui, propriamente dito, de estudarmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre os seus livros, sobre as suas obras. E quem sabe assim, encontrarmos aquelas respostas, para aquelas nossas dificuldades, para aqueles nossos anseios, né? E mesmo alguns, aquele acalento, aquela palavra que possa vir e nos ajudar no nosso dia a dia e em nossos afazeres. Mestre Jesus, rogamos mais uma vez a vossa permissão, crente sempre da vossa presença, do vosso amor, para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, como dito, né, a gente sempre fala aos domingos sobre o Livro dos Espíritos, né, e daí ele foi subdividido entre os expositores da casa, né, e para mim coube o capítulo 1, lá no livro 2. Tá? A gente está falando, então, começamos a falar na última exposição sobre progressão dos espíritos, né, e hoje nós vamos terminá-la. Como eram muitas questões dentro desse tópico, a gente subdividiu em 2 exposições. Tá? Então a gente falou no começo que todos são criados simples e ignorantes, né, estagiando antes do reino huminal, pelo reino vegetal, mineral e animal, né, e depois a gente chega então na fase do homem, onde nós vamos progredir, homem, por assim dizer, como seres humanos. Tá? Então, logo na primeira pergunta dessa manhã, né, a gente está acostumado a fazer exposição à noite, e daí vem no automático, né? Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí a resposta da espiritualidade, né? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Né? Aqui então, a pergunta que ele fala, né? Por que alguns espíritos tendem a ser mais maldosos ou mais bondosos do que outros, né? E daí a gente vê que no decorrer da nossa evolução, da nossa jornada, a gente vai encontrando diferentes seres, diferentes tipos de seres humanos, né? Alguns mais propensos à ajuda, alguns mais propensos a não fazer nada, né? A levar do jeito que está, alguns mais propensos a ser mais brincalhões, né? E assim, não é o brincalhão o alegre, é o brincalhão aquele que quer fazer com que o outro se sinta prejudicado, com que o outro se sinta diminuído, muitas vezes menosprezado, e também aqueles que são maldosos puramente por ser maldosos, né? O que faz, então, essas diferentes classes de espíritos, né? É a nossa evolução. E por que tendemos, né, que passar por todos esses caminhos, né? Não, o que ele fala aqui, nós temos o livre-arbítrio, né? Então a única coisa que Deus nos criou de forma iguais, né, simples e ignorantes,
né, e propensos à evolução, propensos a sermos perfeitos, propensos a sermos, como por exemplo, um Jesus Cristo, né? Como que nós vamos chegar até lá? Quais são esses caminhos que nós vamos trilhar? É o que depende de cada um de nós, né? É o que cada um de nós vai poder estagiar. Então eu não posso, por exemplo, afirmar que Jesus, que é um exemplo que nós temos de já espírito perfeito, já um espírito de luz, será que algum dia ele foi maldoso, né? Ignorante, com certeza sim. A maldade daí depende de cada um, depende do caminho que ele escolheu trilhar, né? O que hoje também para ele pouco importa, porque ele já chegou nesse grau crístico, por assim dizer, né? Um grau já extremamente de luz, né? Então, ignorante, com certeza ele já foi. E por ignorante a gente fala aquela pessoa que não sabe, né? E que evoluiu, né? Quais caminhos ele trilhou dependeu único e exclusivamente dele, né? Ele que seguiu esse caminho. E a mesma coisa que ele fala aqui pra gente, né? Então, a aptidão, né, a bondade, os caminhos pelos quais eu vou escolher depende único e exclusivamente de mim, né? Eu tenho ajuda tanto quanto eu escolho um caminho bom, né? Então eu tenho aquelas intuições, tenho aqueles meus amigos, sejam encarnados, sejam também desencarnados, que me ajudam na trajetória do caminho bom, e eu também tenho os meus amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, que às vezes tendem a me levar por caminhos não tão bons, né? De acordo com a sintonia que eu tô, de acordo com os pensamentos que eu atraio, de acordo com as energias que eu lanço e recebo de volta, né? Mas a culpa, por assim dizer, é sempre minha, tanto na escolha do bem quanto na escolha do mal. Por isso, do livre-arbítrio. E daí o caminho que eu trilhar são as pessoas que eu vou interagir, os espíritos que eu vou interagir nesse caminho. Tá? Daí na próxima pergunta, Kardec faz o seguinte questionamento. Né? Como podem os espíritos, em sua origem, né, lá no comecinho, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Então, assim, só para a gente entender um pouco a pergunta. A gente já saiu desse princípio, né, dessa fase inicial de estagiar, de passar pelo reino hominal, né, de passar pelo reino de seres humanos. Hoje a gente já tem consciência, né? Então eu já sei quem é o Fábio, né? Quais são as suas tendências, quais são as suas expiações, quais são as minhas más tendências, naquilo que eu posso melhorar, naquilo que eu tenho que combater. É lógico, ainda em grau muito pequeno, né? Mas eu já começo a ter uma percepção melhor de quem sou eu como espírito, né? Quais são os meus erros, alguns deles, né? Quais são as minhas más inclinações, né? Algumas delas, né? Ainda em estágio muito pequeno, mas eu começo a ter essa percepção. E lá no começo, né? Quando eu estou começando a estagiar no reino hominal, quando eu estou começando a criar esse meu livre-arbítrio, essa minha consciência de ser espiritual, como é que eu faço essas escolhas? E daí, essa é a pergunta então, que Kardec faz, né? E daí a espiritualidade responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Continuando, a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre escolha, de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram, né? Então o que ele fala aqui? Esse nosso livre-arbítrio, essa nossa consciência, ela vai se desenvolvendo com o passar da nossa evolução, né? Quando eu falo que hoje eu já começo a adquirir um pouco de conhecimento sobre quem, eu estou usando eu como exemplo, né, sobre quem é o Fábio, quais são as suas más tendências, as suas inclinações, mas é dentro daquilo que eu consigo compreender ainda como más tendências, como más inclinações, né? Talvez daqui algumas passagens de alguns estudos, eu vou entender que aquilo que eu achava que às vezes era certo, já não é mais certo, já é errado, porque eu ainda estava naquele estágio lá atrás. E quando nesse começo, o que ele fala pra gente aqui?
vai depender muito daquilo que nós vamos cedendo, daquilo que nós vamos absorvendo, daquilo que nós vamos criando para nós como certo e como errado. Por isso dessa vida em sociedade, né? Então nós vamos começando a interagir com outros seres humanos iguais a nós, que também têm as tendências, que também têm as suas paixões, que também têm os seus desafios, que também têm as suas provas. E daí, como ele fala no finalzinho lá, alguns cedem à tentação, por exemplo, do dia a dia, a tentação da matéria em si, né? Outros a resistem. Outros já começam, já têm um pouco mais de percepção sobre, por exemplo, a vida moral, sobre a vida espiritual, aquilo que eu tenho que buscar, aquilo que eu tenho que melhorar, né? Por isso que ele fala que no começo a causa não está no espírito, está sim no seu redor, naquilo que ele interage. E à medida que ele vai interagindo, que ele vai aprendendo, ele vai começando a criar consciência e ele vai começando a entender o que é certo e o que é errado. E aí ele começa a fazer as suas escolhas, tanto do que é certo quanto do que é errado, né? A gente ainda escolhe muitas coisas erradas, talvez ou por ignorância, né? E daí é lógico, a culpa nossa é menor, né? Quando eu não sei que aquilo é errado e mesmo assim eu faço, né? A minha culpa é menor. Quando eu sei que é errado e eu vou lá e faço de propósito, a minha culpa é maior, né? É óbvio. Por quê? Eu sei que é errado, eu sei que eu não devo agir daquela forma. E mesmo assim, mesmo sabendo dessa minha tendência ou dessa minha má paixão, mesmo sabendo que os estudos, que o ensinamento, que a sociedade, que a vida em si prega que aquilo é errado, mesmo sabendo que aquilo eu não devo agir, eu vou lá e faço. A minha culpa é muito maior, né? O famoso fiz de caso pensado, né? Eu fui lá, planejei e agi. Tá? Então é isso que ele vem responder aqui, né? Da onde começa então essa nossa interação? Da onde começa essa nossa consciência e essa nossa percepção? E de onde vêm, então, essas influências sobre os quais eles, ou sobre os quais nós nos exerce? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que jubilam como fazê-lo sucumbir. E foi isso o que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então lá atrás, quando se ainda acreditava em Deus e demônio, o Deus e o diabo, Satanás, né, Lúcifer, diversos outros sinônimos aí, é nada mais do que esses espíritos imperfeitos, né, que estão passando, ou que nós também talvez já tivemos estagiados naquela fase, né, depende aí do caminho que a gente falou lá atrás de cada um, das tendências e das paixões pelas quais seguiu, né, e que tendem, né, se aproximam desses espíritos para poder fazê-los seguir o mesmo caminho, para poder fazê-los ficar junto ali, né, e criar a sua rodinha de amigos, por assim dizer. Tá? Então essas más influências, elas advêm de espíritos imperfeitos. Lembrando-se, sejam de encarnados, sejam também de desencarnados. E nós também influenciamos, sejam os espíritos encarnados, sejam os espíritos desencarnados, através de pensamento, de atos, de emoções, de sentimentos, né? Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Então, só lá no comecinho que eu tenho essa tendência, essas influências desses espíritos, acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre a si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, será que um espírito imperfeito consegue obsidiar Jesus, por exemplo? Né? Já está muito longe, né? É muita luz, né? É muita luminosidade irradiando para poder um espírito desse conseguir chegar próximo e influenciá-lo de maneira negativa, né? Mas nos acompanham durante toda a vida, né? Até a gente atingir esse grau máximo, né? Até a gente conseguir atingir essa evolução, né? O que depende aqui dessa influência espiritual? Se eu abro a porta ou não. Né? À medida como eu vou abrindo a porta, espíritos vão adentrando na minha casa, né? É lógico, se a porta estiver meia aberta, né, pode entrar algum espírito, mas aí vai depender também da forma como eu ajo, né? Ele pode tentar me influenciar? Pode, mas se o meu exemplo, a minha vida, ela for uma vida correta, ela for um pensamento correto, ela for um pensamento que eu possa influenciá-lo de volta na prática do bem,
né? E daí cabe a ele também o seu livre-arbítrio, continuar ali e aprender com os meus atos e também se melhorar, ou se afastar e procurar um outro espírito, assim como a gente. Né? Eu posso aprender com alguém e continuar perto daquela pessoa e seguir a minha jornada junto com ela, aprendendo os seus ensinamentos, aprendendo a sua vida correta, ou me afasto e vou seguir aquilo que eu melhor me aprouver. Né? Só não posso depois reclamar, né, dessas escolhas que eu fiz. E por que Deus ha permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Né? Então, como se a culpa fosse de Deus. Né? Então, se Ele quisesse, Ele impedia que eu fosse um espírito ruim, que eu fosse um espírito malévolo. Né? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos, supondo-os poderem penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito e também, né, o desmérito de suas obras. Né? Então, o que ele responde aqui é justamente essa brincadeira que a gente fez, né? Como se Deus tivesse culpa dos nossos erros, como se Deus tivesse culpa dos nossos acertos. Né? Ele nos deixa a liberdade para poder agir. Né? O que Ele coloca dentro de cada um de nós? Uma centelha dele, por assim dizer, essa centelha divina, que é a propensão para a evolução. Né? Então, o destino que a gente sempre fala, nosso único destino é esse. Né? Não é o destino de vir a desencarnar com 30, 40 anos, de ser isso, de ser aquilo, de ganhar isso, de ganhar aquilo, mas o único destino que nós temos é de um dia sermos espíritos de luz. Como a gente sempre fala, depende do caminho que eu escolher. Então essa centelha vamos falar assim, é a culpa de Deus. É colocar essa centelha de evolução, essa centelha divina, dentro de cada um de nós como espíritos. Agora, o livre-arbítrio, a forma como eu ajo, a forma como eu interajo, depende único e exclusivamente de mim. Até mesmo porque, se eu não tivesse esse livre-arbítrio, que culpa eu teria? Né? Então, se eu já venho propenso a fazer determinado ato e eu não posso mudar isso porque está no meu destino, está no meu planejamento e ele é imutável, não consigo mudar, então os erros que eu tenho na minha vida eu não tenho culpa. Porque se já foi planejado dessa forma e eu só posso agir dessa forma, que culpa que eu tenho? Assim como, se foi planejado de uma forma bondosa, que eu devo seguir o caminho do bem e devo sempre praticar atos bons, qual o mérito que eu tenho? Se aquilo já foi planejado daquela forma e não pode mudar. Né? Ao passo que, se eu faço o meu planejamento reencarnatório, dentro da ajuda espiritual, dentro dos meus amigos, e eu, unicamente, quando eu falo eu é como exemplo sempre, né? E eu consigo mudar, seja para melhorar, seja para piorar, ou seja para seguir aquilo que eu planejei, então daí a culpa ou o mérito é meu. Porque eu consigo fazer. Né? Assim como eu planejo o dia de hoje, planejo o dia de amanhã, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer de almoço hoje, eu planejei. Mas aquilo eu posso mudar? Né? Eu posso chegar no mercado, de repente não ter aquilo que eu planejei comprar. Eu mudo para outra coisa. Se eu não pudesse mudar, eu não teria escolha. Se eu consigo, é óbvio, nas pequenas coisas, dentro do universo também consigo. Consigo seguir aquilo que eu quero, exatamente da forma como eu planejo viver. E vou mudando isso de acordo com as interações que eu tenho no meu ambiente. Já na questão 124, então, Kardec novamente pergunta: por que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto? Deve haver, sem dúvida, gradações entre os dois extremos, não? Né? Então o que ele pergunta? Por que alguns sempre tendem à bondade desde o começo e outros tendem à maldade também desde o começo? E daí a espiritualidade responde: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então o que ele fala? Que existem, de fato, esses dois extremos. Aqueles espíritos que desde o começo sempre perseguem a bondade, né, e que com certeza a sua evolução ela será de forma mais rápida, porque ele vai conseguir passar pelas provas, passar pelos seus acertos de uma maneira muito mais rápida, não quer dizer pular degraus, né, ele vai passar exatamente pelos mesmos estágios, né, assim como aqueles outros que também perseguem a maldade desde o começo. Né, o porquê?
porque assim quiseram, porque assim escolheram, porque assim eles mesmos determinaram para si mesmos. E a grande maioria que ele fala está nesse meio, né? Nem tão bondoso, nem tão maldoso. Uns dias acertam, uns dias erram. Por que demora mais para evoluir, né? Porque aqui é a mesma coisa na escola, né? Aquele aluno que não se estuda, que não se dedica, às vezes demora um pouco mais para aprender. Às vezes tem que fazer uma provinha de recuperação, às vezes tem que fazer aquele ano letivo de novo, às vezes tem que fazer trabalhos extras. E por que o outro, às vezes, já no meio do semestre, já passou de ano? E já conseguiu as notas que precisava, né? Já aprendeu aquilo que precisava, já perseguiu, se dedicou mais, né? Assim também é na nossa vida, é lógico, uma maneira muito simplista, essas duas comparações, né? Para aquele que não consegue aprender, fica reprovando, né? Volta, passa novamente, melhora um pouquinho, volta, passa novamente, melhora um pouquinho, mas vai evoluindo, vai também galgando, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, cada um na forma que melhor lhe aprouver. O importante é essa evolução, o importante é essa melhoria. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, né? Então, usando aqueles dois extremos, né? Aqueles espíritos que sempre perseguem a maldade, um dia serão espíritos bons, um dia serão espíritos de luz, né? Como a gente fala desde o começo, o único destino que nós temos é o da evolução. Então a própria consciência nos faz responder que sim. Mas as eternidades lhe serão mais longas, né? O que ele fala aqui sobre eternidades, né? Os seus castigos, as suas punições, por assim dizer, o seu sofrimento será mais longo, né? E daí Kardec ele vem explicar, né? Então esse Acá é de Allan Kardec, daí aqui é um comentário dele. Por essas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo, né, cujo fim não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Quando a gente está numa fase difícil da vida, né, por assim dizer, não parece que aquela fase ela é eterna, né? Quando a gente está com dor, não parece que aquela dor não passa nunca, né? Que daí o dia já não tem mais 24 horas, né? Às vezes um dia dura uma semana, né? Eu lembro que há um tempinho atrás eu precisei fazer um tratamento no dente, doía 24 horas por dia, né? Durante uma semana. Parece que essa semana durou quase um ano. Por quê? Porque não passa, aquele sofrimento não tem remédio que cure, nada tira, e você fica ali remoendo, revivendo e nada consegue fazer mudar aquilo, né? Isso por uma dor de dente, né? Imagina por uma dor existencial, imagina por um dano que eu cometi numa reencarnação, num planejamento reencarnatório, né? Então é óbvio, então essas eternidades que eles parecem mais longas é porque ficam revivendo aquilo, né? Não é Deus apontando a ferida, não é Deus cutucando meu dente que estava doendo, né? Sou eu provocando aquilo mesmo. Por que o dente doeu? Porque eu tratei mal ele, porque eu cuidei mal dele, né? Por que a minha vida dói? Porque eu cuido mal da minha vida, né? Por que dói uma existência? Porque eu cuidei mal dela, né? Seja nessa, seja em existências passadas. Chegados ao grau supremo da perfeição, né, legal, já passamos por tudo, chegamos lá em cima, né, bem perto de onde nós estamos hoje, né? Os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos méritos do que os outros, né? Então aquele aluno que demorou 10 anos para conseguir concluir um curso, aquele que concluiu em 3, em 4, os dois não sabem exatamente a mesma coisa? Né? Não tiveram o mesmo conhecimento? Não aprenderam as mesmas coisas? O que muda na vida de cada um? O conhecimento é o mesmo. Basicamente a resposta é essa. A diferença é, um demorou 10 anos, um demorou 3. Mas os dois chegaram ao mesmo ponto, né? Um com 30, um de repente com 20. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos, né? Então, aqueles que antes eram chamados de maus espíritos, nada mais é do que espíritos, né? E hoje são espíritos, né? Bondosos, caridosos, né? Então pouco importa
o caminho que eu escolhi. Importa é que eu cheguei, é que eu venci, né? Ou melhor, que eu chegarei, que eu vencerei, né? O caminho aí é a escolha de cada um, né? Mas Deus ama, o Sr. Aurélio fala bastante disso em algumas de suas exposições, ele ama tanto o verme quanto o anjo de uma maneira igual, porque cada um tem o seu papel e cada um cumpre exatamente aquilo que precisa, assim como nós, né? Nem vermes, nem anjos, né? Nesse meio caminho. Já fomos um dia aqui, um dia chegaremos aqui, né? Como? Depende de cada um de nós, tá? E daí, a última pergunta, né, dessa manhã. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Né? Se são criadas de uma maneira moral igual, é óbvio, né? As intelectuais também. Porém, não sabendo de onde vem, preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade, né? A gente viu algumas exposições anteriores, quando a gente fala das 3 classes de divisão de espíritos, né? Então, que para a gente chegar na primeira classe, que é a classe, vamos falar assim, a mais perfeita, né? Quando a gente fala mais perfeita, sempre lembrando que a única perfeita é a de Deus, né? Então que nós nunca chegaremos nessa perfeição absoluta, mas a mais perfeita seria a primeira classe. Para eu chegar nesse nível de primeira classe de espírito evolutivo, eu preciso ser tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista intelectual, né? Então vamos falar assim, a grosso modo, ciência e religião caminham junto, evoluem de maneira igualitária. E daí Kardec explica pra gente, o espírito que desde o princípio, os espíritos, né, que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-lo às crianças, que seja qual for a sua bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom e nem mau, nem todas as tendências tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Então, o que ele fala aqui, né? O que ele finaliza nessa parte sobre progressão dos espíritos? Mesmo aqueles espíritos que não tendem a fazer maldade, por que ainda não são espíritos perfeitos? Porque ainda não conseguiram adquirir todos os conhecimentos, né? Então, para eu ser perfeito, para eu chegar nesse grau de Jesus Cristo, né, eu preciso estagiar por todos os tempos e passar pelas provações, passar pelas expiações, né? É lógico, à medida que eu vou progredindo, eu vou adquirindo conhecimento, e esse conhecimento, uma vez adquirido, ele jamais é esquecido. Ele pode ser bloqueado dentro de uma ou outra existência para que eu adquira outro tipo de conhecimento, para que eu trilhe, para que eu busque outras formas, outro modo de pensar. Mas uma vez aprendido, ele jamais é esquecido dentro do espírito. Às vezes bloqueado, como a gente falou, dentro de uma existência material, né? E daí ele usa o exemplo como a criança, né? Mesmo a criança que tem essas tendências sempre de bondade, para ela chegar num grau maduro, num grau adulto, ela precisa passar por todas aquelas fases de crescimento até chegar na fase adulta. Então, para a gente chegar nessa fase perfeita, precisamos passar por todos esses graus ainda de crianças, né? Depois jovens, adolescentes, eu não lembro a ordem, né? Até depois chegar já no grau sênior, por assim dizer, né? Então, mas para chegar lá, eu nunca dou pulo. A evolução não dá saltos, a natureza não dá saltos. Nós, como espíritos, também não damos saltos, né? Eu posso correr, né? Eu posso perseguir mais, eu posso buscar uma evolução de forma mais rápida, eu posso tentar melhorar de forma rápida, adiantada, mas nunca pular, nunca dar salto, nunca pular um estágio, tá? Senão
eu não tenho como depois ser perfeito e olhar para trás e poder ajudar um irmão que está passando, por exemplo, por uma dificuldade. Se eu não sei o que é aquela dificuldade, né? Eu posso não ter passado exatamente da forma como ele está passando agora, mas eu sei o que ele está passando porque eu já passei por algo parecido. Então é isso que a gente tinha para falar sobre progressão dos espíritos, né? Então a gente finaliza essa parte hoje, né? Então falando que a gente começa sempre simples e ignorante, basicamente, e vamos chegar num grau supremo, vamos chegar num grau quase perfeito, tá? Mas assim, num grau bem próximo ali de Deus, né? E desse ponto até esse daqui, vários e vários caminhos eu posso perseguir, dependendo única e exclusivamente de cada um de nós, tá? Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã, né? Obrigado mais uma vez pela presença de todos, seja dos nossos amigos online, seja também dos nossos amigos aqui de forma presencial. E agora, para aqueles que aqui estão, nós vamos fazer a segunda parte dos trabalhos, que são os passos, né? Apenas lembrando, os